O leão da savana africana é um animal impressionante, feroz em batalhas e mestre para caçar os maiores animais terrestres. Panthera leo é seu nome científico e debaixo dessa espécie, muitas outras subespécies se desenvolveram e conquistaram um continente inteiro através do poder e da força bruta. Acontece que alguns leões marcaram seus nomes na história por apresentarem um tamanho e peso bem acima do normal. Por isso, durante essa semana, aqui no Ordinário Selvagem, você irá conhecer sobre os maiores e mais pesados leões já catalogados na história da humanidade. E para começar, hoje você irá conhecer o maior leão devorador de homens que já existiu e também a maior coalizão da savana já registrada. Então já clica no like e se inscreva no canal, porque ao decorrer da semana conheceremos titãs ainda maiores do que as feras que veremos hoje. Clique no like e vamos nessa! Você já se perguntou o que acontece quando dois gigantes se encontram no palco mais selvagem do mundo? E se eu te disser que esses gigantes são irmãos nascidos para serem reis em uma terra de lendas e mistérios? A nossa história começa em 1993, no Parque Nacional de Etosha, próximo à fronteira de Botsuana, um ano que marcaria para sempre o continente africano. Imagine ser expulso de casa antes mesmo de estar pronto para enfrentar o mundo sozinho. Pois então, esse foi o destino que os jovens Batias tiveram que aceitar. Expulsos do seu bando pelo próprio líder, seu pai, talvez por serem vítimas de seu próprio potencial colossal. Mas como diz o ditado, quando uma porta se fecha, uma janela se abre. No caminho solitário que trilhavam, eles encontraram Scarface, um leão com uma cicatriz marcante que nada tinha a ver com o famoso Scarface de Masai Mara, ok? Juntos, eles formaram uma coalizão que parecia promissora, mas como em qualquer aliança frágil, o tempo mostraria que nem todas as parcerias são feitas para durar. O Parque Nacional de Etosha, lar dos nossos heróis, é uma imensidão de 22.270 km², cheia de vida. Mas nem tudo são flores nesse paraíso selvagem. Às vezes, o ecossistema fica sobrecarregado, principalmente quando se trata de predadores como os leões. E foi assim que o destino dos Batias e Scarface foram selados. Em 1995, os humanos entraram em cena com uma oferta irrecusável para a reserva privada de Madikwe, que buscava reforçar sua população de grandes felinos. Em uma noite como qualquer outra na savana africana, os papéis se inverteram. Era o homem que espreitavam os leões, os anestesiando e os levando para uma nova casa, longe do lugar onde nasceram. Ao chegarem em Madikwe, os irmãos Batias foram separados de Scarface, cada um confinado a um recinto diferente, como se estivessem em mundos paralelos. Será que eles se adaptariam à sua nova casa? E o que aconteceria com a sua frágil aliança? No dia 9 de janeiro de 1996, os três leões foram soltos em Madikwe. Scarface foi para um canto, enquanto os Batias foram liberados no coração desse novo reino. Embora fossem novatos no campo de batalha, os Batias eram mestres na arte de caçar. Com velocidade e precisão, eles derrubaram búfalos adultos, mostrando habilidades que rivalizavam com as leoas mais experientes daquele lugar. Mas na savana, você é tão caçador quanto é caça. E foi quando eles cruzaram o território dos Ophir que a verdadeira prova de fogo começou para aqueles irmãos. Atraídos pelo perfume das leoas no cio, os jovens Batias esqueceram qualquer estratégia, subestimando os veteranos reis Ophir. O resultado? Uma derrota dolorosa que deixou mais do que apenas cicatrizes físicas.
Limpando suas feridas, os Batias buscaram refúgio nos rochedos, observando outros leões e aprendendo lições valiosas. Ali, isolados, eles finalmente entenderam o poder que o seu tamanho colossal poderia lhes conferir. E então, como se o destino os chamasse, eles avistaram o rosto familiar. Era Scarface, agora um rei com seu próprio bando. Seria essa a oportunidade para uma aliança renovada? Mas o sabor do poder, meu amigo, é viciante. E Scarface não estava disposto a dividir o seu reinado, mesmo com antigos aliados. A amizade havia sido substituída por uma sede insaciável de domínio. Scarface os recebeu com um rugido e uma violência que cortaram fundo. Os Batias recuaram, mas a dor da traição era algo que nenhum rugido poderia expressar. Era como se o próprio destino lhes desse uma bofetada. Mas os Batias não iriam se submeter, não, nunca. Com a fúria de quem teve tudo tirado, eles dominaram Scarface, o tornando um mero espectador enquanto subjugavam as suas leoas. De jovens ingênuos, tornaram-se reis com um apetite insaciável por poder. Mas ainda havia contas a acertar, e eles então partiram em direção ao território dos Ophir. Como um golpe do acaso, um dos Batias e um dos Ophir se encontraram à beira de um rio, e o que se seguiu foi uma batalha tão brutal que a própria reserva teve que intervir. Os trabalhadores da reserva precisaram recolher os leões feridos para tratar seus ferimentos. Naquele momento, a reserva não poderia, de forma alguma, correr o risco de perder outros leões. Não até que novos exemplares chegassem, e isso ainda levaria semanas. E por 2 semanas, o Batia solitário abandonou sua sede de vingança, numa busca desesperada pelo irmão que ele não sabia, mas estava sendo tratado pelos trabalhadores da reserva. E quando o reencontro finalmente aconteceu, era como se o tempo tivesse parado. Leões novos chegaram, filhotes nasceram, mas nos corações dos Batias só havia espaço para uma coisa: vingança. E não foi uma vingança qualquer, foi um massacre meticulosamente orquestrado. Em poucos meses, os Batias não apenas vingaram suas derrotas, mas impuseram um reinado de terror naquelas terras. Nenhum leão ousava cruzar suas fronteiras e o legado dos Batias foi selado em sangue e glória. Em 2005, Carmen, uma experiente guia da reserva de Sabi Sandi, chegou a Madikwi para treinar a nova equipe. O que ela não esperava era encontrar leões que desafiariam a sua percepção de grandiosidade. Ao avistar os Batias, Carmen ficou atônita. Eles eram titãs entre os leões, verdadeiras anomalias da natureza. Carmen teve a honra de participar do processo de monitoramento dos Batias, e as medidas confirmaram: eles eram excepcionais, até mesmo em comparação com os maiores leões já registrados na história humana. Em geral, leões na natureza pesam até 230 quilos. Os Batias eram uma exceção, pesando 248 quilos e medindo mais de 3 metros. 3 metros e 18 centímetros para sermos mais exatos. Talvez fosse algo nas terras de sua origem. E quem aqui já ouviu falar de Sekekama, o leão colossal de Botsuana? Sekekama habitou uma região que faz fronteira com o local de nascimento dos Batias. Talvez a grandiosidade dos Batias seja um eco desse legado distante. Mas até os mais grandiosos impérios caem. E em 2008 o ciclo da vida fechou para os Batias. Ambos os leões Batias perderam suas vidas em episódios distintos enquanto caçavam búfalos. Eles tinham cumprido seus papéis como os reis indomáveis e jamais esquecidos de Madikwi. Garras, dentes e uma fome incontrolável. O maior leão já encontrado vivo no mundo moderno foi o responsável por tirar 6 vidas humanas em apenas 2 meses.
Registrado medindo 3,20 metros, esse leão macho não possuía juba e por isso foi confundido com as leoas do seu bando. Mas sua maldade e comportamento fez com que muitos acreditassem que, na verdade, ele era a reencarnação de um bruxo. 1991, arredores de Mifulwe, Vale do Rio Luangwa, Zâmbia, África. Mifulwe é uma cidade que possui uma vasta área selvagem a seu redor, com tribos vivendo em aldeias e vilas, coexistindo pacificamente com a vida selvagem. Parte da área selvagem tem proibição de caça de qualquer animal e uma pequena parte é permitido o abatimento de alguns animais. Em 1991, um felino enorme surgiu na região. O que espantou logo de cara foi seu tamanho diferenciado. Por não possuir juba, os aldeões que moravam no local começaram a dizer que uma leoa enorme tinha se juntado a um bando. Só que na verdade, aquele seria um monstro que fariam os próximos 60 dias serem inesquecíveis, mas por motivos terríveis. Um caçador ilegal ouviu dizer que a suposta leoa seria enorme e tentou abatê-la. Porém, o felino fugiu ferido e isso fez com que o leão criasse um sentimento de raiva pelos humanos, fazendo deles sua principal presa. 2 garotos estavam voltando para casa no final do dia. E pouco antes de anoitecer, o leão atacou um deles. O outro conseguiu fugir e relatou o que tinha ocorrido. O ataque aconteceu nas proximidades da aldeia. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram algumas roupas rasgadas e um pedaço do crânio do garoto marcado por garras. De acordo com o garoto que fugiu e sobreviveu, o autor seria uma leoa enorme e teria agido sozinha. As buscas pelo felino, que eles ainda acreditavam ser uma fêmea, começaram imediatamente. E guardas florestais de uma das reservas viu o leão e verificou que não era uma fêmea, mas sim um macho sem juba. E ele era muito grande, o maior que já tinha visto. O guarda florestal estava sozinho, mas tentou capturá-lo com o auxílio de um dardo tranquilizante, que não parou o animal e mais uma vez ele fugiu. O segundo ataque foi a uma mulher. Ocorreu à noite já dentro do território da aldeia. O leão quebrou a porta de sua cabana, a executou ali dentro e arrastou sua presa para quilômetros longe dali. Muitos aldeões viram a cena, porém era noite. Na época, não havia iluminação elétrica que os guiasse até a cidade para chamar a ajuda. E encarar o escuro poderia fazer deles outras vítimas. Eles também não possuíam armas, apenas facas comuns para cozinhar e pescar. E enfrentar uma fera enorme na escuridão da noite, portando apenas pequenos objetos em sua defesa, os fizeram recuar e se trancarem em suas cabanas. No dia seguinte, as autoridades foram avisadas e decidiram que até pegarem o devorador de humanos, ninguém poderia sair de suas casas depois do anoitecer. As portas e janelas das casas deveriam ser cercadas com vegetação espinhosa e tochas para evitar mais ataques. Guardas foram colocados de tocaia em cima das árvores para tentar abater o leão, que naquele momento era referência de grande perigo. Com o medo instalado no local, um garoto disse ao seu amigo durante o dia que à noite ele iria atrás do leão sozinho e seria o herói. A noite chegou e um dos meninos, muito preocupado com seu amigo, saiu escondido para averiguar se o colega estaria em sua cabana, mas no meio do caminho foi atacado pelo leão que já estava à espreita. Um dos guardas viu a cena e atirou para o alto, pois teve medo de mirar errado e acabar acertando o menino devido à escuridão noturna. O leão fugiu imediatamente, porém o garoto não resistiu aos ferimentos que foram profundos, sobrevivendo apenas 2 horas depois do ataque.
Após o terceiro ataque, alguns caçadores foram autorizados pelo governo a se juntar aos guardas na tentativa de abaterem o leão. Porém, só havia uma testemunha ocular que tinha dito que o felino era um macho sem juba, o funcionário da reserva. As pessoas da aldeia ainda acreditavam ser uma leoa baseado em sua aparência. O guarda que viu o leão atacar a terceira vítima disse que pela escuridão ele não conseguia averiguar o gênero do felino, mas que realmente ele era muito grande para se tratar de uma fêmea. Isso fez com que os caçadores que estavam ali para ajudar atrapalhassem, porque eles começaram a executar todas as leoas grandes que encontravam, fazendo um grande massacre, e por isso foram expulsos do caso. Até que 2 caçadores que estavam na área liberada para caça avistaram um leão macho enorme e sem juba. Tentaram então caçá-lo por uma semana, mas ele fugiu de todas as armadilhas. Eles avisaram as autoridades locais que pensaram que o leão tinha mudado de região e que os ataques acabariam. Mas na verdade, o felino percebeu a grande movimentação humana para proteger as aldeias e se afastou, apenas esperando que os guardas e caçadores fossem embora. Com a baixa dos guardas e a falta de avistamento do leão, todos acreditaram que o pesadelo tinha chegado ao fim. Até que mais 2 ataques em dias seguidos ocorreram, à noite e em aldeias diferentes, uma ao lado da outra, ambos de homens que demoraram para se trancar em suas casas. Os guardas voltaram a seus postos noturnos e as regras de cercarem as casas também voltou a ser praticada. O leão continuou a entrar nas aldeias à noite, mas não conseguia invadir nenhuma das cabanas devido às tochas e espinhos colocados. Ele fugia todas as vezes que um dos guardas tentava acertar um tiro. Foi aí que o felino mudou sua tática. Ao invés de atacar à noite, ele entrou em uma aldeia bem à luz do dia, quando não haviam guardas e quando as portas e janelas estavam abertas. Ele abateu mais uma mulher entrando em sua cabana e depois de se alimentar, ele pegou uma bolsa de roupas que estava na cama, saiu arrastando a bolsa e espalhando algumas das roupas pelo chão, parando para rugir e brincar com aquelas roupas furtadas. Ele se escondeu na mata e no dia seguinte foi visto por aldeões rugindo e brincando com a mesma bolsa de roupas que já estava em frangalhos. Devido a seu comportamento, tamanho e aparência distinta, os aldeões disseram que aquele leão era a reencarnação de um bruxo que tinha amaldiçoado o local antes de falecer por ter sido expulso de lá por praticar feitiçaria. O caçador californiano Wayne Hosek estava na região e ouviu os rumores de tal leão. Ele ofereceu seus serviços gratuitamente ao governo local e seu pagamento seria a carcaça do animal caso ele conseguisse abatê-lo. Por 3 semanas, Hosek ficou acampado na mata, usando filhotes de búfalos e um pedaço de carne de hipopótamo que ele encontrou sem vida como isca para o felino. Por 2 vezes ele avistou o leão de longe, mas não atirou para que ele se aproximasse mais e a chance de acerto aumentasse. No final de 3 semanas e a quase 60 dias após o primeiro ataque, Hosek abateu o leão, que teve seu corpo cuspido e chutado pelas pessoas da tribo, pois eles afirmavam que aquele seria um bruxo e não um animal comum. O animal empalhado ficou com o caçador por quase 7 anos, que em 1998 doou o exemplar ao Museu de Ciências Naturais de Chicago, onde estão os famosos leões de Tsavo, que não possuíam juba. O leão é enorme, o maior já abatido no mundo moderno, com 3,20 metros de comprimento, 1,20 metro de cernelha e quando abatido ele pesava 249 quilos. O leão de Mifulwe registrou sua história em terras africanas e ainda deixou um grande mistério: de onde ele teria surgido e por que não haviam outros como ele naquele local. Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva para ficar por dentro dos outros mega leões em vídeos inéditos que estão por aqui no canal. Obrigado por assistir, fui!